e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao seu pai, aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos esta noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. A tua palavra é poderosa, Deus, para nos vivificar, para nos colocar de pé, ó Deus, para trazer ânimo àquele que está abatido nessa noite, para levantar aquele que está caído, ó Pai, para avivar o coração daquele, ó Deus, que está aparentemente morto. A tua palavra tem todo o poder, ó Pai, e ela tem liberdade nessa noite, por intermédio do Espírito Santo, de falar conosco, de penetrar no mais profundo do nosso ser, de modo, ó Deus, que sejamos transformados por ela. Diminua as nossas vidas para que o Senhor cresça, e ao Senhor seja a honra, a glória e todo louvor, em nome de Jesus. E você crê comigo, diga amém. Glória a Deus. O tema da mensagem nesta noite, que Deus colocou no meu coração, é: não fuja dos processos. Você pode dizer comigo: não fuja dos processos. Não fuja dos processos. A vida, ela é sequenciada de processo. Desde que nós nascemos até a idade na qual nós estamos hoje, nós passamos por processo do desenvolvimento, processo do crescimento, processo no qual nós tivemos que aprender a comer, nós tivemos que aprender a andar, o processo de começar a ir para a escola, o processo no qual nós aprendemos a escrever, a ler. E aí a nossa vida, ela é completamente recheada de processos. Todo o desenvolvimento da nossa vida requer processo. Ninguém começa diretor numa empresa sem antes ter aprendido desde lá de baixo, desde lá do começo, acerca daquilo que deve fazer como diretor de uma empresa. Ninguém executa uma função, seja ela qual for, se não passar por um curso técnico, uma faculdade, um curso profissionalizante, que diga a respeito daquilo que você vai exercer. Ninguém passa, mas também ninguém entra numa faculdade, num curso técnico, num curso profissionalizante, sem antes passar pela escola. Porque a vida, ela possui etapas, e etapa está ligado a processo. E na vida nós não podemos pular etapas, queimar etapas. Porque se nós chegarmos em alguma parte das etapas das nossas vidas sem saber aquilo que nós devemos saber, provavelmente nós chegaremos nessa etapa e teremos dificuldade. E poderemos até perder o lugar na onde nós estamos, porque pulamos etapa. Nós pegamos os famosos atalhos ao longo do caminho. Esses dias eu estava atrasado para levar a Lorena para a escola, e tem 2 caminhos para levar a Lorena para a escola. Um, que ele é um pouquinho mais demorado, coisa de 2 minutos. 2 minutos. Aí eu resolvi ir pelo que tem uma estradinha de terra. Adivinha? Entrou um prego lá no meu pneu. Porque eu quis encurtar o caminho. Eu quis fazer um atalho. É mais rápido quanto, Rodolfo? Você vai ganhar 1 hora? 2? Não, 2 minutos você vai ganhar. 2 minutos. E quantas vezes na nossa vida nós queimamos etapa por causa de 2 minutos? Quantas vezes nós pulamos etapa por causa de 2 minutos? Eu costumo ministrar para jovem, eu brinco assim, que o jovem hoje ele não quer subir de escada. Ele quer apertar o elevador e chegar lá em cima rapidão. Ele quer saber quando que ele vai estrear no culto. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm mais paciência de cumprir as etapas.
Hoje a internet ela cai 5 minutos. Quem ficou aí sem Facebook, Instagram, WhatsApp? Vocês estão vivos, irmão? Olha que benção. Eu vi até uma historinha que depois de anos, agora esse dia que ficamos sem WhatsApp, Facebook, Instagram, um filho reviu a mãe dentro de casa. Olha que benção. É lógico que é uma história de mentira, tá? É um meme, famoso meme. E não é tão engraçado porque você nem riu. Você riu mais do complemento. Como diz o pastor, é melhor eu pregar. Porque eu para contar a história é trágico, né? É trágico. Mas vamos lá. E você está vivo, irmão. Você ficou sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. Aproximadamente aí 8 horas, 9 horas eu acho que ficamos sem aí. E ó, a gente está aqui, ó, firme e forte. Olha que benção. Todo mundo vivo, irmão. Mas hoje não, no mesmo dia eu lendo alguns relatos, pessoas que quebraram o próprio molde. Pessoas que resetaram o celular mais de 10 vezes. Pessoas que excluíram os aplicativos e colocaram de novo, porque não tiveram paciência de esperar. Por quê? Porque não está acostumado a cumprir as etapas, a esperar. Nós achamos que a vida ela é como fast food, ou como um drive, que nós chegamos de um lado, pedimos, andamos alguns metros e do outro lado está pronto. Mas eu quero dizer para você que o processo humano muitas vezes pode nos dar essa brecha. Que o lugar onde nós estamos inseridos, trabalhando, vivendo, cumprindo com as nossas funções, pode até nos dar alguma brecha para que façamos isso. Não estou dizendo que você pode, mas eu estou dizendo que às vezes nós fazemos porque nos dá a brecha. Mas eu quero dizer para você que no reino de Deus, que no mundo espiritual, nós não vamos pular etapa, porque Deus está trabalhando em nós, para cumprir em nós aquilo que Ele já projetou, e Ele é o conhecedor das etapas, Ele sabe sobre o processo, Ele sabe aonde nós podemos chegar, o que nós podemos fazer, aonde nós podemos chegar, o que nós podemos ser. Mas para isso nós temos que ser refinados, segundo aquilo que Ele quer que nós sejamos, para que nós possamos dar, entregar, viver, cumprir aquilo que Ele sabe que nós podemos. E não foi diferente na vida de José. Eu gosto da história de José, e não é diferente na vida de tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus, tantas histórias e relatos bíblicos. Quando nós vamos lá para uma história que o pastor Zé Roberto gosta, eu gosto muito também, o Jairo. Jairo, ele chega para Jesus e ele fala para Jesus que a filha dele está à beira da morte, enferma, ele precisa de um milagre. Jesus fala, tudo bem, vamos lá. No meio do caminho, Jesus é interrompido, porque alguém lhe toca. Uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade toca Jesus, Jesus para, Jesus quer saber no meio daquele alvoroço todo, quem tocou nele. Os discípulos olham para ele e falam, Jesus, o senhor está de brincadeira, porque tem um monte de gente aqui te espremendo, e o senhor quer saber quem te tocou. E ele fala assim, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E eu fico imaginando o Jairo lá, mas... porque ele está no processo. Enquanto Jesus curava a mulher do fluxo de sangue, ele curava Jairo. Jairo estava acostumado a pedir e as coisas acontecerem. Mas com Jesus não é assim. Jesus vai fazer um milagre, mas o tempo é de Jesus, a forma é de Jesus, o jeito é de Jesus. Ele está no processo. A viúva de Sarepta, a Bíblia diz que Deus fala com Elias e fala, Elias, tem uma viúva em Sarepta, de Sidom, já está tudo ordenado, você vai lá porque nós estamos em tempo de seca, o rio já está quase seco, vai lá porque ela vai te dar água e vai te dar alimento. Eu fico pensando, Elias, imaginando, deve ser uma viúva rica, porque não faz sentido eu ir tirar da mesa de uma viúva. Quando ele chega lá, para surpresa dele, a viúva não era rica. Pelo contrário, o que ela tinha só dava para aquele momento, para aquele dia. E depois que ela comesse, provavelmente ela iria morrer de fome, ela e o seu filho. Elias vira para ela e fala assim, me dá um pouco de água. E também prepara alguma coisa para eu comer. Aquela mulher vira para ele e fala, o que eu tenho só dá para mim e para meu filho e vamos morrer. Mas a Bíblia diz que ela obedece à voz do profeta. Ela cumpre aquilo que o profeta estava ordenando, ela
cozinha para o profeta, ela dá água para o profeta, mesmo que isso lhe custasse a vida. E a Bíblia diz que Elias vira para aquela mulher e fala: Deus manda te dizer que enquanto houver seca em Israel, não faltará farinha e não faltará azeite na tua botija. 3 anos e meio, enquanto você mexer na sua panela vai haver farinha, enquanto você mexer no seu jarro vai haver azeite, porque Deus é quem supre, mas é processo. Ela teve que passar pelo processo. Imagina algum estranho chegando para você e falando assim: Wellington, me dá um pouco de comer. Você vira e fala para ele assim: o que eu tenho só dá para mim. Talvez você até racha, mas o problema não é esse. O problema é que agora interfere o filho dela. Chega um estranho para você e você sabe que o que você tem só dá para você e para o seu filho, mas você dá para o profeta, você dá para um estranho. É o processo. São tantos os processos. Pedro um dia ele ia morrer com Cristo. Pedro ele ia até o fim com Cristo. No outro dia o galo estava cantando e Pedro estava negando 3 vezes. Pedro estava fugindo porque é processo. Mas a Bíblia diz que passam-se os dias, Jesus ressuscita, Jesus vai ter um encontro com os discípulos e com Pedro. E nesse encontro a vida de Pedro é transformada, porque Pedro vinha de um processo. Meu irmão, minha irmã, nós não seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos sem antes passar pelos processos. E aí então eu entro aqui na história de José. Eu fico pensando quando eu leio Deus dando um sonho a um jovem de 17 anos, e quem teve 17 anos aqui sabe o que eu estou dizendo. Quantos de nós muitas vezes falamos: eu tenho 32 anos de idade, e eu falo às vezes assim: se eu tivesse a minha cabeça de 32 anos, com 17 anos, rapaz, seria tudo diferente. Eu faria tudo diferente. Eu não cairia nos erros que talvez eu tenha caído ao longo desses anos. Mas sabe qual que é o problema? Nós nunca vamos ter a cabeça de 32 com 17. Deus não ia confiar, meu irmão, a um jovem de 17 anos aquilo que ele só poderia confiar com 30 anos de idade. Mas dos 17 ao 30 existe um processo. E esse processo Deus não nos diz, porque provavelmente nós iríamos recusar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas quantas coisas você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo já passou, que você olha para trás e fala: uau, como que eu passei? Coisas que lá atrás você disse: se eu passar por isso, eu acho que eu não dou conta. E aí o dia de passar por isso chegou. E hoje você olha para trás e fala assim: eu passei. Porque existe um processo que Deus está realizando dentro de mim, dentro de você, para aperfeiçoar a minha vida e a tua vida dentro dos teus propósitos e dos teus desígnios. Deus está trabalhando não só no nosso exterior, mas no nosso interior. Porque nós temos Romanos capítulo 8, versículo 28 como um dos versículos mais conhecidos e favoritos das pessoas. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daí você diz: eu amo a Deus, então as coisas têm que cooperar para o meu bem. Só que cooperar para o seu bem, meu irmão, nem sempre é do seu jeito. Sabe por quê? Porque o versículo continua e ele diz que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você está inserido num propósito maior que é o de Deus. Você foi chamado para esse propósito. Então Ele está aperfeiçoando em você segundo a vontade dEle, porque você o ama e está disponível para que Ele faça a vontade em você. É por isso que Romanos, no capítulo 12, ele vai falar que nós temos que ter a nossa mente transformada para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Talvez você está me assistindo aqui, ou está aqui nessa noite e vai dizer: Rodolfo, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, não está nem perto de parecer bom, perfeito e agradável. Mas eu quero dizer para você, que não é o seu bom, o seu perfeito e o seu agradável. Não é o seu padrão de bom, de perfeito e de agradável. É o perfeito, o bom e o agradável do padrão de Deus. É por isso que a minha mente precisa entender a vontade de Deus. Por isso que eu preciso pensar como Cristo. E aí então nós, dentro desse contexto,
que nós entendemos aqui que José recebe um sonho do próprio Deus, ou melhor, 2 sonhos. Sonho esse que gera certo conflito na família. E agora José, por conta de ter relatado esse sonho, ter pronunciado esse sonho, ter dito, compartilhado ali, talvez numa mesa de café, de almoço, de janta, ou um momento ali de descontração, de reunião da família, não sei. Agora, José é inserido no processo. E todo desenvolvimento possui processo, meu irmão. Ninguém chega onde está sem processo. Ninguém se desenvolve sem processo. É por isso que nós precisamos entender que não dá para pular etapa dentro daquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso, meu irmão, não pule etapa no processo. Adquira conhecimento no percurso do processo. E é isso que eu quero dizer para você e trazer para você nessa noite. Primeira coisa que nós aprendemos com José, versículo 23 do mesmo capítulo. A Bíblia diz: mas logo que José chegou, então José foi fazer o que ele estava acostumado a fazer sempre. Ele foi levar comida aos seus irmãos, ele foi estar ali acompanhando eles no trabalho, nos afazeres do dia. E no versículo 23 a Bíblia diz que mais logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica talar de mangas compridas que ele trazia, aquela túnica que o pai tinha feito exclusivamente para ele. Jogaram José na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra, e levaram para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? E depois escondemos a sua morte? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas, mas para que não lhe façam mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Todos os irmãos então concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José tiraram-o da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Primeira coisa que eu aprendo com José: no processo que eu e você estamos inseridos, e o tema é: não fuja do processo. Não fuja, meu irmão, porque no final de todas as coisas vai valer a pena. Primeira coisa que eu aprendo: não murmure, mas continue acreditando na promessa de Deus. Não murmure no processo. O processo, ele é inclinado a te proporcionar a possibilidade de reclamar. Ele é inclinado à possibilidade de te fazer murmurar. Meu irmão, José teve um sonho, como você teve um sonho, quando você casou, quando você entendeu o seu chamado, quando você teve o seu filho, a sua filha, quando você recebeu esse emprego. Você teve o sonho, a experiência de algo que ia acontecer na tua vida, mas de repente algo aconteceu que saiu do controle seu, mas não saiu do controle de Deus. Porque se nós entendermos o contexto, a intenção dos jovens aqui, dos irmãos de José, era matá-lo. Mas de repente um jovem ali, um irmão, vira para os seus irmãos e diz: o que nós vamos ganhar se nós matarmos ele? Vamos vender. Vamos vender. A gente ganha. José não é maltratado porque ele é sangue do nosso sangue. E José vai embora com os ismaelitas. José está no propósito, José está no processo. E José não murmura, ele aceita o processo. O que eu quero dizer para você? Primeira coisa que nós precisamos entender para não fugir do processo: que o processo, ele vai tentar fazer com que eu murmure. O processo provavelmente vai me espremer a ponto de eu pensar em desistir. Mas eu quero dizer para você: continue acreditando naquele que colocou o sonho, o projeto, o propósito, o chamado no teu coração, porque é Ele que vai cuidar de você todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. É Ele.
Continue, meu irmão, acreditando no processo, que Deus está agindo em meio a todas essas coisas. Tem um livro de Max Lucado, eu não me lembro o nome agora, mas ele diz que durante o processo, provavelmente você não vai passar por ele sem dor. Provavelmente você não vai passar por ele sem choro. Mas toda essa bagunça que você está vivendo, Deus está organizando algo na tua vida. Max Lucado diz isso. Então a primeira coisa que eu aprendo é: não murmure no período do processo. Continue acreditando naquele que projetou o chamado, o sonho, o propósito no teu coração. Quero dizer para você, nas mãos de Deus, o mal intencional se torna bem eventual. Às vezes as circunstâncias parecem que estão te causando mal, mas lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José não deixou de crer, meu irmão. Não deixe de crer. Está doendo, está chorando, está difícil, mas continua. Não dá para correr, anda. Não dá para andar, pastor Rodolfo, rasteja, mas não para, porque quem te chamou é maior do que tudo aquilo que você está enfrentando, em nome de Jesus. Você crê nisso? Capítulo 39, versículo de número 1, a palavra de Deus diz: José então foi levado para o Egito. José então, depois de ser vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, ele foi negociado com a casa de Potifar. E ali então José, no capítulo 39, versículo 1, é levado para o Egito. E Potifar, oficial de Jacó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José. Você pode dizer comigo: o Senhor está comigo. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono, e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha boa aparência e porte belo. Segunda coisa que eu aprendo, para que eu e você não fujamos do processo: não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Como assim, Rodolfo? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que José havia sido traído, e ele não foi atraído por um estranho, ele foi traído pela sua própria casa, os seus irmãos, aquele que comia com ele, aquele que ele cresceu brincando, aquele que ele se espelhava, aquele que talvez ele pudesse sentar, olhar e falar assim: ah, eu queria ser como Rubem. Ah não, eu queria ser como Naftali. Ah não, eu acho que ele sonhava, porque ele se espelhava nos seus irmãos. Imagina, estou conjecturando aqui, mas ele foi traído por aqueles que tinham que te passar segurança. Agora ele está na mão de homens estranhos ismaelitas, povo inimigo do povo de Deus. Esses homens o vendem para um lugar ainda mais estranho, terra do Egito, casa de Potifar, outros costumes, outras culturas. Primeira coisa, José não murmurou dentro disso tudo, ele continuou confiando. E se ele continua confiando, ele continua acreditando em Deus. E se ele acredita em Deus, ele não se esquece de Deus. Se ele não se esquece de Deus, ele não se esquece da promessa. Meu irmão, no processo nós podemos correr o risco de esquecer de Deus. Quantos estão aqui nessa noite que talvez engavetaram um projeto, um propósito, um sonho, um plano que Deus colocou no coração lá atrás, porque acha que é demasiadamente grande?
diante das circunstâncias que está passando. Mas José não se esquece. José está num lugar estranho, numa terra estranha, com um povo estranho, mas ele está servindo de todo o teu coração. Ele não está servindo Potifar, ele não está servindo os ismaelitas, ele não está servindo a terra do Egito, ele está servindo o Senhor, porque o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia como se para o Senhor ele fizesse. Meu irmão, no tempo do processo continua servindo, no tempo do processo continua fazendo aquilo que Deus colocou você para fazer. Não para, não retroceda, não desista, não desanima, continua fazendo, porque você não faz para homem, você não faz para pessoa, você não faz para ser aplaudido, você faz para o Senhor, e o Senhor está no controle de todas as coisas na tua vida. Não se esqueça de Deus, mesmo em meio às tribulações, deseje transmitir a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, você estava quebrado, triste, angustiado, não querendo fazer nada, e aí senta alguém na tua frente, com um problema menor que o seu, e se desaba em lágrimas, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em desanimar, pensando em tirar a própria vida. E aí Deus te usa nesse momento de dor para sarar outras dores. E eu quero dizer para você que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidando das suas. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidando das suas. E aí você olha para aquele problema da pessoa e você fala assim: se ele soubesse o que eu estou passando, não era comigo que ele iria desabafar. E aí o Espírito Santo vem no teu coração e diz assim: mas é você que eu quero usar. Eu fico imaginando José, ser humano, pensando, não murmurando, não questionando, pensando, eu estou aqui conjecturando. Eu tive um sonho. Meu sonho não era bem assim, porque no meu sonho os meus irmãos, eles se inclinavam, mas meus irmãos me venderam. Talvez aquilo que Deus colocou no teu coração está longe de parecer com a realidade que você está vivendo, meu irmão, mas aquilo que os meus olhos veem não são a finalidade daquilo que o céu preparou. Aquilo que você está vivendo hoje não determina aquilo que você vai viver em Deus, para a glória e louvor do nome dEle, porque é processo. Terceira coisa que nós aprendemos, versículo 7 do mesmo capítulo 39. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar colocou os olhos em José e disse a ele: venha deitar-se comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem passa pelas minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Terceira coisa, permaneça fiel. Permaneça fiel. É nesse ponto do processo que muitos desistem. É nesse ponto do processo que muitas pessoas abandonam, chuta o balde, foge com tudo, larga com tudo, abandona tudo. Eu fico imaginando José aqui, em um outro contexto. Eu estou aqui, num lugar estranho, ninguém está me vendo, não tem nada a ver com aquilo que eu sonhei, não é nem de perto, nem de longe, melhor dizendo, parte daquilo que eu tenho como propósito em Deus. Por que não fazer? Mas é interessante a resposta de José. Ele diz assim: primeiro,
escute. Quando ele fala escute, não é só a mulher que escuta, ele mesmo está escutando. Ele está dizendo para dentro de si: tudo aqui, o meu Senhor confiou a mim, o Potifar confiou a mim. Não tem nada que aconteça nessa casa que não passe pelas minhas mãos, exceto a senhora, porque a senhora é mulher dele. Aqui ele está pensando no serviço que ele faz. Mas lembra que eu disse que o serviço que ele faz, ele não faz para homem, ele faz para Deus. Ele questiona a si mesmo e indaga diante daquela mulher, dizendo assim: faria eu algum mal contra o meu Deus? É nesse ponto do processo que muitas vezes a gente diz: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não fez do jeito que eu queria, Deus me enganou, Deus colocou um sonho no meu coração, um projeto, um chamado, e agora eu estou passando por uma luta. Você quer saber? Que Deus, o que? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer do jeito que eu bem entender. Porque é nesse ponto do processo que nós temos que permanecer fiel. É no momento que eu tenho tudo para parar, para abandonar, para largar. Lembra de Pedro? Pedro não pescou nada a noite inteira, mas ele não pescou por um propósito. Porque se ele tivesse pescado, não seria pesca maravilhosa, seria pesca normal, seria pesca rotineira, seria pesca natural. Mas só foi maravilhosa e sobrenatural porque ele não pescou nada. A Bíblia diz que ele chega cansado, ele está limpando o barco. Jesus pede o barco dele para fazer um culto. Jesus leva o barco dele mais para o fundo, e depois de fazer o culto, fala para ele: Pedro, vamos jogar essa rede aí para tirar peixe dessa água? Pedro fala para ele: Senhor, se tem alguém que entende de peixe, se tem alguém que entende de barco, se tem alguém que entende de mar, esse alguém sou eu. Mas mesmo entendendo, eu não pesquei nada, então debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que ele lançou a rede, precisou de mais barco, porque só a rede dele não era suficiente para pegar, ela estava a ponto de estourar. Meu irmão, permaneça fiel, independente da noite difícil que você teve, independente do problema que você esteja passando, independente das afrontas que você esteja enfrentando, independente das mentiras de Satanás sobre a tua vida, permaneça fiel, porque vai valer a pena, em nome de Jesus. Não se corrompa, não se venda. Mesmo que te acusem, continue buscando agradar a Deus, porque aqui algo interessante acontece. Ele é fiel, mas mesmo fiel, ele é caluniado. E quem já foi caluniado sabe o quão ruim é, porque não tem o que você fazer, meu irmão. Se você parte para cima, vão falar: ó, tá vendo? Estourou, perdeu a razão. Se você fica quieto, vão falar assim: tá vendo? Ficou quieto, quem cala consente. Não tem o que você fazer na calúnia. A única coisa que você pode fazer é acreditar naquele que está no controle da tua vida. A Bíblia diz que esse homem, então, ele é pego e preso por uma condenação injusta. A mulher de Potifar, não podendo deitar-se com ele, pega um pedaço da sua roupa, vai com o seu marido e diz: ó, esse homem aí que você colocou para cuidar de tudo, ele tentou me agarrar, ele tentou deitar-se comigo, ele tentou abusar da minha vida única que você não colocou à disposição dele. Imagina Potifar bravo, Caetano. O quê? Mandou prender. E José agora está lá no calabouço. José está lá na prisão. E não era uma prisão normal não, meu irmão. Não era uma prisão que de vez em quando tinha marmita, nos horários, tomava banho. Alguns estudiosos vão dizer que ali escorriam as fezes e as urinas do palácio. José não ficou lá um dia. José não ficou uma semana. José não ficou um mês. José ficou 2 anos. 2 anos. Quanto tempo você está passando por essa luta, meu? Quanto tempo você está passando por essa prova? Só que aqui, meu irmão, José já não tinha mais 17 anos. José já não tinha mais 25 anos. Se nós formos fazer uma conta rápida, José já tinha cerca de 28 anos de idade.
Já tinham se passado 11 anos. Mas ele conhece um copeiro e um padeiro lá. E a Bíblia diz que esses homens, eles têm um sonho. E José interpreta o sonho deles. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo no calabouço ele estava sendo instrumento de Deus. Não importa o que você está passando, meu irmão, permita ser instrumento de Deus. Permita-se ser instrumento de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não sabe o dia de amanhã. José podia ter falado o quê? Eu interpretar sonho? Onde eu estou? Eu quero que esses dois vão plantar banana. Vai catar coquinho. Eu não quero saber de interpretar sonho de ninguém. José faz isso? José é fiel, lembra? José não murmura, José não reclama, José confia. José sabe quem chamou, e ele sabe que aquele que chamou é fiel e justo para cumprir, para aperfeiçoar, para executar, porque não passa céu e terra. Podem passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. José sabia em quem ele estava crendo, e que também é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ele pedia ou pensava. Ele continua fiel. Ele não se esquece um dia sequer do seu Deus, mas ele continua permitindo-se ser um instrumento de Deus. Então ele vai interpretar o sonho do padeiro, e ele vai interpretar o sonho do copeiro. Capítulo 39, versículo 23. A Bíblia diz que naquele lugar onde ele estava, nesse calabouço, nessa prisão, o carcereiro da prisão não se preocupava com nada que tinha sido entregue às mãos de José. Olha José sendo usado de novo, meu irmão. Na prisão ele fazia com excelência, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, porque ele não fazia para Potifar, ele não fazia para o carcereiro, ele fazia para Deus. Capítulo 41, versículo 1. Depois de então interpretar no capítulo 40 os dois sonhos, do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, no versículo 9 do capítulo 40, ele vai falar ao copeiro o que significava o sonho dele. Ele vai dizer que no seu sonho havia uma videira diante dele, e a videira, haviam 3 ramos a brotar, havia flores, seus cachos produziam uvas maduras, o copo do faraó estava nas mãos dele. Então a interpretação do sonho, José vai dizer para ele que dentro de 3 dias Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo ao seu cargo, e você dará o copo na mão dele. Versículo 14, olha o que ele diz: porém lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja generoso, bondoso para comigo. Fale de mim a respeito de Faraó, e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me colocassem nesta masmorra. Capítulo 41. Depois de interpretar esse sonho, passaram-se 3 dias. O copeiro é restituído à sua função, o padeiro executado conforme a interpretação do sonho. E no capítulo 41, versículo 1, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Quantos anos passaram, irmãos? Quantos anos? Meus irmãos, ele falou assim: copeiro, quando você chegar lá, lembra de mim. Quantos anos passaram? 2 anos. O copeiro lembrou? Depois de 3 dias, o copeiro não quis nem saber. Cada um com o seu problema. O copeiro lá, ó. E José? Mas meu irmão, quem serve a Deus, serve a Deus. Passou 2 anos. Quem teve um sonho? Faraó. O que José fez 2 anos atrás? Ele revelou sonhos. Agora Faraó tem um sonho depois de 2 anos completos. A Bíblia faz questão de falar que se passaram 2 anos completos.
E aí então Faraó vai ter esse sonho. No versículo 11, depois de discorrer esse sonho, de levar aos seus sabedores ali, conhecedores, ninguém a saber explicar acerca desse sonho, no versículo 11, a Bíblia diz, versículo 10, para não ser chato, eu vou no 9, tá, para você entender. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e o colocou na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, lá nós tivemos um sonho, e na mesma noite, eu e ele sonhamos e cada um tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele o nosso sonho e ele nos deu a interpretação a cada um dos seus sonhos. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair da prisão da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Aleluia! 2 anos se passaram, meu irmão, do dia que ele pediu: lembra-se de mim. E quantos estão aqui nessa noite, estão nos assistindo, que estão esperando o mover da água dos anjos? Foi pregado aqui final de semana. Quantos estão na expectativa daquilo que o homem pode fazer, daquilo que o médico pode fazer, daquilo que o recurso pode fazer? Eu não estou dizendo que não pode, mas eu estou dizendo que aquilo que Deus tem que fazer, só Deus vai fazer. O copeiro volta, nem lembra de José. Passam-se 2 anos, mas de repente, o Faraó tem um sonho. O copeiro fala: esqueci. Legal, né? Só 2 anos passou. Esqueci, desculpinha. Quarta e última coisa que nós aprendemos: confie nos de repentes de Deus. Confie nos de repentes de Deus. 2 anos, meu irmão. Eu fico pensando no primeiro dia que o copeiro sai. José, será que ele já falou? O que será que Faraó respondeu? Sabe quando você chega e entrega um currículo e a pessoa vira: não, pode deixar, eu vou entregar para o diretor sim. Você vira as costas, mais um. Facinho com o seu currículo. Você vira as costas, o médico diz: não, fica tranquilo, a gente vai fazer outros exames. Você vira a costa, sai da sala, o médico olha para a enfermeira e fala: xiii, tem mais jeito. Passou uns 3 dias, 5 dias, José, acho que ele estava se organizando, ele estava revendo as coisas, deve ter dado uma mudada por lá, mas ele já deve ter falado. Passam-se 365 dias. Passam mais 365 dias. E nada. Mas de repente, sabe o currículo que jogaram? De repente o vento sopra para a mesa de quem precisa assinar a sua contratação. De repente Deus toca onde o médico olhou para a enfermeira e disse que não tinha mais jeito, e arranca aquele tumor, e a hora que o médico pega, ele fala assim, e põe na luz, e olha de novo e fala. E a enfermeira olha para ele e fala: quem falou que não tinha mais jeito era o senhor. Porque os de repentes de Deus, homem nenhum pode fazer. E quando de repente Deus faz, Deus faz. Quando de repente Deus opera, Deus opera. E aquele que estava por baixo é colocado por cima. Aquele que estava na prisão é colocado entre os príncipes. Aquele que estava na masmorra sujo, fedido, agora está se barbeando, está se trocando, porque ele vai se apresentar diante de Faraó. E ele não é qualquer um, ele é filho do Deus Altíssimo. Aquele que prevaleceu, aquele que ficou fiel, aquele que perseverou no processo. E no processo ele foi apresentado
provado, e chegou o dia da realização do propósito que Deus tinha para a vida dele. Meu irmão, eu quero declarar sobre a tua vida que o dia daquilo que Deus prometeu para você vai chegar. Permaneça fiel, permaneça acreditando, não se desfaleça, porque no processo Deus está aperfeiçoando a sua perseverança, a sua fé, e de repente um milagre acontece. Você crê nisso? Você crê nisso? Se coloque de pé nessa noite, meu irmão, eu quero orar com você. Quando você acha que acabou, é apenas o começo. Quando você acha que não tem mais jeito, é apenas o início da sua vitória. Quando você acha que está bom, meu irmão, Deus tem o ótimo para a tua vida. Você crê nisso? Versículo 46 do capítulo 41. José tinha 30 anos de idade. 17 ele recebe o sonho. 30 anos de idade, ele se apresentou ao faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Confie nos de repente de Deus. Acredite no mover sobrenatural de Deus. Não importa hoje as circunstâncias, o natural, o momento. Ele diz completamente contrário daquilo que você sonha, daquilo que você projeta, daquilo que Deus queima no teu coração. Mas eu quero dizer para você que de repente Deus faz um milagre na tua vida. Meu irmão, eu já tive tantas experiências, mas enquanto eu separava esse sermão, eu me lembrei de algo. Eu lembro que eu tinha um desejo, eu ainda não era pastor, mas eu tinha um desejo muito grande de ser pastor. Eu já entendi o meu chamado, me preparei para isso. E eu lembro que eu tinha a possibilidade de fazer um batismo. Nem era pastor. E eu fui todo entusiasmado naquele dia. Quando chegou na hora, chamaram o outro. E eu fiquei olhando. Eu falei, ué. A pessoa virou para mim e falou, suas vestimentas não estão adequadas. Aí eu olhei para a vestimenta do outro que entrou no meu lugar. Eu falei, e a dele? Não entendi, mas não murmurei. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Esperei. E eu estava com uma camiseta, uma calça jeans e um tênis. Assim que eu estava. Foi num lugar externo, tá? Quando foi domingo, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro batismo aqui, com a graça do Senhor Jesus. Batizei o Jeane, batizei a Dudinha, né, Cadu? O batismo dela valeu, pode ficar tranquilo, tá? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Zé Roberto, mas o que eu quero dizer para você é que enquanto eu separava esse sermão, o Senhor ministrava isso no meu coração, e esse momento foi muito único, foi muito especial. E quando eu olho para agora e olho lá para trás, eu vejo que o momento certo era agora, e que agora foi muito melhor do que poderia ter sido lá atrás. Porque é de repente, é do jeito dele, é da forma dele. Meu irmão, não pare, porque aparentemente ainda não aconteceu. Não desista porque alguém falou para você que não tem mais jeito. Não se esmoreça, não abandone, não chute o balde antes da hora. Continue acreditando, porque de repente Faraó tem um sonho. Faraó fala, quem vai interpretar? O copeiro fala, eu conheço um jovem. Então manda chamar, porque não importa se você está 1, se você está 5, se você está 10, se você está 13 anos. Quando Deus te chama, Ele te preparou para fazer a diferença aonde Ele te chamou. Você crê nisso? Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 45, e eu encerro para a gente orar. Versículo 4, a Bíblia diz então que houve fome naquele lugar. Faraó colocou José como governador do Egito para administrar no tempo da bonança e depois no tempo da fome. Agora José, ele está diante dos seus irmãos, e diferente de muitos que poderiam acusá-lo, que poderia ter ranço, raiva, rancor, agora José se apresenta diante deles e fala:
agora cheguem perto de mim. E eles se achegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Mas agora, pois, não fiquem tristes, não fiquem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da minha vida que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para a preservação da vida, melhor dizendo, que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 8: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim o próprio Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem-se depressa para junto de meu pai e digam: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor sobre toda a terra do Egito. Venham para junto de mim e não demore. Meu irmão, eu quero dizer para você, quando a sua bênção chegar, quando o seu milagre chegar, não fica reclamando do que passou, não fica lembrando do que aconteceu, não fica questionando, querendo sair por cima. Simplesmente acredite que tudo que você passou fez parte do processo para você estar e chegar do jeito que você está e chegou, para a glória e louvor do nome dele. Em nome de Jesus, você crê nisso? Aplauda ele nessa noite. Aleluia, aleluia. Nós vamos adorar um pouquinho, nós já vamos orar. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Você crê nisso, meu irmão? Te adorarei. Eu não vou te chamar para frente por causa do horário, mas você sabe quais processos você está inserido. Você sabe aquilo que você está passando, o sonho, o plano, o projeto, a família, aquilo que Deus prometeu, o ministério, aquilo que Deus confiou a você. Mas você sabe aquilo que você está passando. Você entendeu nessa noite que tudo isso faz parte para que você seja aquilo que Ele quer que você seja, para que você chegue aonde Ele quer que você chegue, para que você alcance aquilo que Ele quer que você alcance. Por isso, aí no teu lugar, começa a se render diante dele. Fala: Senhor, obrigado pela tua palavra. Me ajuda a não fugir do processo, mas me ajuda a adquirir conhecimento no meio do processo. Me ajuda a entender o trabalhar do Senhor nesse tempo. Me ajuda a não murmurar, me ajuda a não reclamar, me ajuda a confiar, me ajuda a não esquecer daquilo que o Senhor prometeu, porque os pensamentos do Senhor são de bem e de paz, para me dar um futuro e uma esperança. Deus de promessa no deserto. Permaneça fiel, meu irmão. Não desista, não pare, não murmure, não questione. Continue fazendo a diferença onde Deus te colocou. Você faz para Deus, você faz para o Senhor. E de repente o céu se abre, de repente as águas se movem, de repente o milagre acontece, e aquilo que aparentemente não tem mais jeito, o Senhor faz acontecer na tua vida. E você não fica olhando para trás, você não fica guardando mágoa, rancor, fica lembrando dos dias que passaram. Pelo contrário, você entende que tudo é um processo, que Deus te aperfeiçoou para você desfrutar da tua bênção ainda mais, para a glória e louvor do nome dele. Adore, adore, adore. Te adorar. Estás aqui, transformando história. Ele está transformando a tua história nessa noite, meu irmão. Creia nisso, Ele está transformando a tua casa. De repente Ele toca no teu esposo, de repente Ele toca na tua esposa, de repente Ele toca nesse filho que saiu de casa, de repente a porta de trabalho se abre, de repente o milagre acontece, de repente você vê, você está trabalhando na casa do Senhor de novo, de repente, não fuja do processo, continua crendo, continua perseverando, continua confiando. Ele não tem prazer naquele que se retrocede, mas naquele que avança. Ele é contigo, meu irmão. Deixa Ele enxugar tuas lágrimas nessa noite. Deixa Ele restaurar teu coração nessa noite. Ele é.
deixa Ele enxugar, porque Ele está trabalhando de dentro para fora. Ele está trabalhando de dentro para fora. Ele sabe aonde você pode chegar. Ele sabe o que você pode fazer, meu irmão. Para a gente encerrar, declare. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está trabalhando em nós, para trabalhar através de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos encoraja, que nos anima, que nos vivifica, que nos coloca de pé. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo ministra aos nossos corações, não nos deixando fugir, correr, desanimar, pelo contrário, prevalecer, permanecer, perseverar e acreditar, não murmurando, mas servindo, não reclamando, mas dando o melhor, cumprindo a sua vontade, o seu querer, sendo fiel, independente das consequências e circunstâncias, porque de repente, nós acreditamos no de repente do Senhor, que de repente o Senhor faz um milagre, as coisas acontecem, o mar se abre, as coisas mudam, a história é reescrita, porque o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas, que é poderoso para fazer o milagre, que nada é demasiadamente impossível ao Deus do impossível, porque todas as coisas são possíveis ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar no nosso coração, e que sejamos cheios de Ti, cheios da Tua presença, para cumprimento do propósito, do chamado, da Tua vontade, sem retroagir, mas avançando para o alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus, porque vai valer a pena, porque a coroa da vida nos está preparada, e nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, cremos, e se você crê e recebe, aplauda e glorifica Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, tua casa, teu ministério e tua família, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você crê? Você recebe? Você vai debaixo dessa palavra? Não fuja do processo, porque vai valer a pena. Continue acreditando, porque maior e mais fiel é aquele que te prometeu, e Ele vai te guardar até o final de todas as coisas, porque Ele está comigo e com você até a consumação dos séculos, amém? Nós te esperamos amanhã na nossa live de coração para coração, às 7:45, vai ser uma bênção poder interagir com você. Deus abençoe tua vida. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este culto na tua presença, que pudemos, ó Deus, entregar diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por este mover, pelas palavras, pela palavra, pelos louvores, pela oração, por tudo que foi feito, porque tudo é por Ti, é para Ti, é graças a Ti. Obrigado por cada vida que trabalhou, Senhor, desde a entrada até o altar, por cada vida que se achegou, por cada vida que se conectou conosco. Que o amor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, com a nossa casa, com a nossa família, e que continuemos, ó Deus, avançando, não fugindo, não retrocedendo, mas acreditando naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E você que crê comigo, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida e vai debaixo da paz, em nome de Jesus. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus